Pois é, eu te falei um pouco do meu primeiro mandato, né? Dos focos que foram mantidos e não abri mão deles em nenhum momento, né? Quando eu falo da defesa da nossa fé, eu sempre fiz uma luta muito aberta, né? Que está nas redes sociais. Quando o movimento GLBT levou para a avenida todos os símbolos da Igreja Católica em posição sensual, uma coisa mais desrespeitosa que eu já vi na minha vida, as pessoas peladas, colocando crucifixo dentro do ânus, não é? E vandalizando a Virgem Maria, não é? Vandalizando a crença das pessoas, né? Abusando na rua. E quando os tribunais eram chamados a se pronunciar, eles diziam, não, isso é direito à liberdade de expressão. Direito à liberdade de expressão. Como a minha luta contra a legalização da maconha, a legalização das drogas. A Marcha da Maconha, que nós fizemos uma luta tão grande para que não acontecesse, ela aconteceu com uma liminar dada pelo ministro Fux, e ele escreve: é direito à liberdade de expressão. Só não permitiu que tivesse quebra-quebra na manifestação e que as pessoas não fumassem maconha e que fosse pacífico. Bom, se é direito à liberdade de expressão, quem acredita em assalto de banco também pode fazer uma manifestação na rua, não é? Pacífico, com a polícia militar gastando gasolina, né? Andando do lado deles ali, pelo movimento deles. Quem é a favor de espancamento de mulher também, nessa visão e tese do ministro, pode também fazer as suas passeatas pacíficas, mas dizendo que é a favor de espancamento de mulher. Quem é a favor de abuso de criança pode fazer também, dentro dessa visão do ministro. Então, sim, nunca me furtei a fazer uma luta também no meu mandato, assumindo posições contra o Supremo Tribunal Federal. Aquilo que muitos têm medo, muitos senadores, porque estão enrolados, têm rabo preso, eu nunca tive. Aquilo que eu tive que defender, eu defendi. Nos meus mandatos, na sabatina de ministros, é o meu foco. Eu sempre os sabatinei dentro daquilo que eu acredito. E tem 2 ministros que eu votei contra. Ninguém se arrisca a fazer isso ali com medo de um dia esse cara se tornar ministro e lhe fazer uma maldade. Mas eu votei contra o ministro Fachin, um petista declarado a favor de todas essas teses de esquerda. Votei contra o Barroso, um petista declarado também, sabe? A favor de todas essas teses, inclusive ele era o advogado da Marcha da Maconha. Ele era advogado das ONGs abortistas. O Barroso foi o advogado do César de Batista, aquele terrorista que estava no Brasil, foi descoberto, preso aqui no Brasil, e que o Lula impediu que ele fosse deportado para a Itália, que foi deportado depois agora, no governo Michel Temer. Virou ministro do Supremo. E eu votei contra ele. E ele tinha 2 processos no STJ, na Lei Maria da Penha, de espancamento de mulher. Então estou falando para você o que foi o meu mandato. É possível que eu não me lembre de todas as coisas para poder compartilhar com você, mas o YouTube existe as redes sociais para que você possa fazer consultas, né? Veio o meu segundo mandato, essas lutas continuaram, elas nunca cessaram, são as mesmas. E aí eu volto a dizer a você, se você quer chegar a algum lugar, você precisa manter o seu foco, ser coerente com as suas bandeiras. Tem gente que chega ali, ganha a eleição falando em bandeiras. Quando chega lá 90 dias depois, ele é os seus próprios interesses. E começa a defender a bandeira de pessoas que ele contrai amizade lá dentro, começa a chamar de amigo, e aquilo que ele foi para a rua verbalizar para chegar naquele lugar, deixa de ser verdade. Por exemplo, agora, na Lei da Alienação Parental, que foi uma luta que eu fiz no meu segundo mandato na CPI dos maus tratos infantis. Essa CPI foi uma CPI muito forte no Brasil, eu andei o Brasil inteiro, vocês se lembram daquela creche que foi queimada no interior de Minas Gerais, que aquele louco colocou fogo nas crianças e na creche, que é a professora Helen, não é? Que devia estar com o nome em avenidas, em nome de escolas aqui, e tratado como heroína brasileira, porque entrou ali dentro e tirou crianças, pegando fogo, e as pessoas pedindo a ela que saísse, ela não saiu, morreu queimada, salvando vida de crianças. Mas naquele mesmo ano que essa mulher devia ser tratada como herói, o símbolo sexual no Brasil foi considerado um travesti, né? Então nós vivemos num país assim, e se você fala o politicamente correto, isso aqui para mim não vale como direito à liberdade de expressão, não, né? Não vale, mas para eles qualquer coisa vale. Então fui lá para o Piauí ver aquela criança que foi encontrada debaixo da cama da cela de um estuprador,
né, numa penitenciária agrícola lá no Piauí, e aí nós começamos a construir políticas públicas. E no meio dessa CPI, a gente descobre aquela exposição do MAN em São Paulo e lá no Rio Grande do Sul, patrocinada pelo Santander, com dinheiro da Lei Rouanet, onde as crianças eram tiradas da escola, eram levadas para dentro dos museus, para poder ver a Virgem Maria com um pênis na mão, com um vibrador na outra mão, para ver Cristo crucificado com um pênis na mão, para ver 2 homens estuprando uma ovelha, 2 brancos estuprando um negro, e 2 brancos estuprando um negro, e feito um museu, tudo isso bolado pela esquerda, e 2 homens estuprando uma criança, sabe? E as hóstias, uma mesa cheia de hóstias, escrito palavrão em cada hóstia, tinha um palavrão escrito para que as crianças pudessem ver. Essa é a máxima do comunismo. Você destrói o patrimônio, destrói valores de família. Então, quando eu convoco para depor o sujeito que é o líder dessa exposição, houve uma revolução. Os grandes jornais nos atacavam todos os dias. Os artistas entraram na luta, o senhor Caetano Veloso e mais outros, entraram na luta e foram atrás do presidente do Senado para acabar com a CPI. Olha só que atrevimento. CPI tem poder de polícia, tem poder de justiça, não é? Quando eu fui ouvi-lo, a esquerda estava toda lá para poder defender. Inclusive, tive um bate-boca com a senhora Marta Suplicy, porque ela nunca tinha aparecido na CPI, embora fosse membro, não colaborou com nada, mas no dia que esse rapaz foi depor, ela foi para lá porque ela é a dona dessas teses de legalização de casamento gay, uma série de coisas que nós nos levantamos contra e sempre contra, porque acreditamos na Bíblia, somos cristãos, temos princípios, devemos o respeito, porque a regra da boa convivência é o respeito. Eu respeito e quero também ser respeitado, ponto. Mas as decisões, as tomadas de posição e opção sexual da pessoa é problema dela. Eu tenho que respeitar. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu era presidente do meu partido, do meu estado, e o meu vice-presidente era um travesti, chamava Moa, presidente da Câmara de Nova Venécia, né? Então não tem um problema com as pessoas, nós só não podemos engolir, sabe, aquilo que eles querem. Se você não bate palma, acha bonito e diz que está certo, você se torna criminoso. Então fiz todas essas lutas. Na CPI dos maus-tratos infantis, nós fizemos diversas proposições, e na CPI dos maus-tratos, nós criamos algumas cartilhas. Olha só, para você que quer militar em favor do Brasil, em favor da vida, ter bandeira para defender, veja. Por exemplo, suicídio infantil é a 3ª causa-morte no Brasil. E ela é muito bem bolada com perguntas e respostas. E não é para criança não, é para adulto. Para poder aprender como tratar dessa questão. Bullying, cyberbullying e automutilação. Bom, essa automutilação começou com uma história de baleia azul, que na verdade era um fake news que apareceu na Rússia. E esse fake news acabou virando uma verdade. E cada qual que criou sua baleia azul, e as pessoas, e eles começaram a induzir crianças que eles iam descobrindo, adolescentes, que tinham depressão, filhos de pais separados, crianças que eram violentadas, crianças agredidas, e no começo tinham tarefas de 50 itens, e um dos itens chegava ao suicídio, ela ia se automutilando, se automutilando. Tem coisas tão bárbaras que elas estavam tão mutiladas já nos braços, nas pernas, que elas estavam moendo vidro e engolindo vidro para fazer uma mutilação interna. Então tudo isso está disponível no site do Senado, certo? Você pode sacar isso, você pode reproduzir, está autorizado essas cartilhas, levar para a sua comunidade, para o seu bairro, juntar as pessoas, aprender isso. Tudo isso é bandeira para você lutar. Não se esqueça que um homem é levado pelo vento da bandeira que ele defende. As pessoas podem não gostar de você, mas vão respeitar as bandeiras que você defende, a luta que você faz. Porque a gente chega a algum lugar não pelos olhos que tem, pela altura. Quem chegou a algum lugar, chegou lutando alguma coisa. Você vê as feministas, você chega no Senado, você chega na Câmara, a maioria absoluta das mulheres que lá estão são gente de sindicato, são feministas, são gente que vai para a rua, que faz a luta delas naquilo que elas acreditam. E tem quem acredita. Elas acabam formando discípulos, recebem esse voto e vão para as casas legislativas. Pode perceber que quem não tem esse perfil é o mínimo possível
que chega. Aí você diz, você tem vaga para mulheres. Não, vamos dar cota para as mulheres. Veja, o Brasil nunca proibiu isso. Qualquer mulher no Brasil pode ser candidata a vereadora, a presidente da República, a senadora. Qualquer mulher no Brasil pode ser candidata a deputada federal, deputada estadual. Não tem nada proibido. E aí, eu escuto aqueles discursos no Dia da Mulher, 8 de março. Porque só tem 5% de mulheres na vida pública, só tem 3%. Isso tem que mudar. Gente, mas a culpa é de quem? A culpa é de quem? Então, se você não tem bandeira para lutar, não basta escrever lá, né? Sou evangélico, sou professor de escola bíblica dominical. Não basta dizer isso, né? No seu santinho. Não basta dizer, né? Sou médico há tantos anos. Não basta dizer isso, né? Não, eu sou uma pessoa simples porque eu sou funcionário público. Não adianta dizer isso. E agora, na era da internet, agora na era das redes sociais, todo mundo vê todo mundo. E você tem toda a possibilidade de fazer essas lutas. Nós propusemos muita coisa importante na CPI dos maus tratos que você tem acesso no site do Senado. Uma delas é a criação de creches modelo para o Brasil. Aquela creche pegou fogo porque era uma casa alugada. O forro era de PVC que não era anti-chama. Pegou fogo no teto, desceu, queimou as crianças, matou as crianças. E toda creche precisa ter um modelo. E as pessoas que trabalham em creche, elas precisam ter uma formação, ter um histórico já de cuidar de criança. Porque creche no Brasil, o prefeito dá essas vagas para o vereador que o apoia para colocar pessoas do bairro dele, que foi cabo eleitoral dele, sem qualquer tipo de preparo para poder cuidar das crianças. Então tem muita coisa para se lutar. E essas lutas todas eu continuei fazendo no meu segundo mandato. Construindo uma legislação para o Brasil, construindo tipos penais para o Brasil, defendendo a minha fé, defendendo os meus valores. Na época do museu do MAN em São Paulo, em que um homem foi colocado nu para que as mães levassem crianças para poder tocar naquele homem nu, ela foi convocada para a CPI dos maus tratos, eu a ouvi em São Paulo, ela evocou o seu direito constitucional de ficar calada, mas eu tive a oportunidade de o tempo inteiro falar, sabe, daquela aberração, enfrentar aquela aberração, e aquele ator entrou na justiça, no Supremo Tribunal Federal, para não ir depor na CPI. Pediu uma liminar para não ir. Sabe o que ele fez? Ele tinha cidadania francesa, ele fugiu para a França, porque o Supremo Tribunal Federal lhe facilitou. Por que eu estou falando isso tudo? Estou falando isso tudo para mostrar a você um pouco o que foi a minha luta. Nunca me furtei de lutar e de dizer o que penso sobre a Suprema Corte do Brasil. Na sabatina dos ministros, eu sabatinei de verdade. Não fui lá fazer discurso elogioso. E todo discurso que é feito por senador ao sujeito que está sendo sabatinado para ser ministro supremo, se o discurso tivesse que ser um título, se tivesse que ter um título na sabatina do cara, era assim: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Na verdade, eles não são sabatinados, eles são elogiados. Então, nunca me furtei ao meu dever. Essa foi a construção. E mais, aquilo que se tem direito, eu fiz lutas homéricas pelo meu país e pelo meu estado do Espírito Santo, não é? Assim, é até engraçado porque as pessoas, os adversários dizem assim, não, ele é senador de uma nota só. Ele só fala dessa coisa de droga, de pedofilia. Imagine se cada senador fosse senador de uma nota só e cada um pegasse uma causa para lutar. O país seria um outro país. Por isso, concluo dizendo a você, ponha no seu coração que se você quer mudar o Brasil, se você quer deixar um legado para seus filhos e netos, se você quer participar dessa construção, quer ir para a linha de frente, mesmo sabendo que na linha de frente você se torna alvo, mas você quer colocar a sua vida, o seu sacrifício, o seu suor, você quer colocar os seus melhores dias, as suas energias a serviço da sua pátria, você precisa ter bandeira, precisa ter foco e não pode ser medroso.